37 anos de vida sindical, gente, é muita estrada. Nessa estrada, muita experiência, muita dedicação. Vou hoje bater um papo, conversar com Lorival Pizeta, ele que é presidente do Sindicato dos Empregados na Saúde de Joinville e região. Ele também é coordenador da União Sindical de Joinville e diretor da UGT de Santa Catarina. Presidente Lorival Pizeta, 37 anos não é para qualquer um. É bastante tempo de estrada, né? Na vida sindical. Boa noite, Marcos. É um prazer enorme estar aqui. Também cumprimento aos que nos assistem. E como falamos há pouco, eu mesmo me surpreendo quando faço uma reflexão sobre isso, que são 37 anos que estamos nessa lida sindical, né? Mas no dia a dia, renovando os trabalhos, claro, e com mais intensidade. É isso que é bonito. Eu acho que pessoas que têm uma dedicação a um certo ramo profissional e gostam do que fazem, têm uma história a contar sempre, cada dia que passa, né? E por isso que eu grato até a Deus e a categoria também que sempre nos elege e reelege, é que se tem também a lembrar e agradecer que estamos nesse nosso dia a dia, como digo, nessa luta sindical, sempre buscando defender, né, a categoria nas suas reivindicações, nos seus direitos, quer na parte individual, no dia a dia, ou quer na parte coletiva. Claro. Me conta um pouquinho, agora eu fiquei curioso, voltando no tempo, 37 anos atrás. Como é que você entrou na vida sindical? Na época, quando nós iniciamos, como todos que na época estavam na vida sindical, eu era menino ainda, tinha 20 anos, por aí, era a época da ditadura. Então, no sindicalismo, não havia um espaço para fazer grandes trabalhos, grandes atuações. Havia um controle dos sindicatos do governo que era militar e era comum se dizer que 3 pessoas reunidas já era um mutim, já era perigoso aquilo, né? Então, as entidades sindicais tinham umas lideranças muito fechadas, sob pena de que se tivessem, repito, um trabalho um pouco mais picante, o governo viria, destituía aquela diretoria e colocava a chamada junta governativa. Mão de ferro. Mão de ferro e pesada, portanto. E há que se lembrar então aqui a grande mudança que houve em 5 de outubro de 88, que foi quando entrou em vigor a nossa chamada Carta Magna, a Constituição Federal, que mudou então esse critério e deu aos sindicatos essa autonomia maior, aonde a partir daí quem passou a ter o comando nos sindicatos foram sim as categorias de trabalhadores ou de empregadores, mas não mais a interferência direta como havia do governo, né? E daí quem teve a vida sindical antes daquela época e posterior, que não sou eu apenas, tem, como disse há pouco, uma história sempre a contar e pode ver a diferença que havia entre aquela época e a época de hoje. Tempos difíceis. Difíceis foram. Hoje ainda há, sim, dificuldade bastante, porque nós do meio sindical sempre entendemos, olhando a categoria trabalhadora, que ainda falta muito. Se melhorou no aspecto que foi dito, melhorou muito no nosso Brasil também nos últimos 7, 8, 10 anos, não se pode negar aquelas crises que eram inimagináveis hoje, seriam, né?
do desemprego, A inflação a altíssima. inflação somada a um desemprego que era cruel. Eu me recordo que os sonhos das famílias era empregar alguém da família, o pai ou alguém para ajudar na renda, né? Hoje, graças a esse modelo que se tem no Brasil, vive-se praticamente um pleno emprego. Hoje, os que não estão trabalhando... Que é loja, restaurante com a plaquinha, admite-se. Em todas as áreas, doutor Marco. Em todas as áreas. Só não trabalha hoje, quem não quer trabalhar, né? Hoje ou não quer trabalhar, ou talvez não teve a oportunidade, ou não quis se qualificar ainda, a formação. Mas foi aberto um espaço no mercado de trabalho que nunca se viu antes. Principalmente nessa área da saúde também, né? Também. Hoje nós temos conhecimento de hospitais que estão para ampliar, vão ampliar, claro, mas estão preocupados com a mão de obra. Que é uma mão de obra especializada. Especializada e bastante. E né? que lida com saúde, Saúde, então... que tem que ter conhecimento do que faz, né? Dedicação, sobretudo vocação. E eu ia dizendo há pouco, Marco, que na vida nossa sindical, em que pese o chamado pleno emprego que se vive hoje, nós ainda entendemos que a categoria de trabalhadores está a merecer uma consideração maior, porque em termos de salários, não houve o crescimento que a economia teve. Então, enquanto a economia, e aí partimos de um município, da indústria, do comércio, do Estado, da União, enquanto tudo teve um crescimento muito maior, os salários cresceram, ao nosso ver, menos. E é preciso que haja uma conscientização empresarial, governamental, para que mude isso, para que se distribua melhor ainda a renda, já melhorou muito, mas, sobretudo, fazendo pagamento de salários melhores. Claro. Por exemplo, o mínimo que o governo federal fixa, reconhecemos, nunca teve tantos reajustes significativos como teve nos últimos anos. Mas, por exemplo, em janeiro agora foi atualizado com 14%. Este sim observou a inflação e o PIB, e assim será até 2015. Mas, enquanto isso, as categorias como um todo, que fazem as convenções coletivas, os acordos, os sindicatos reivindicam, fazem uma luta muito grande e conseguem a inflação, o INPC, e um pouco mais. O que quer dizer isso? 7%, 8% e pouco, mas que não somos 13 e pouco que deu no mínimo. E se pode ver a diferença que está havendo, né? Entre o crescimento do PIB com a inflação, comparando com o crescimento salarial do Brasil. Outro tema também que nós temos sempre em mente, em termos de reivindicação nacional, via centrais sindicais, porque hoje os sindicatos que são atuantes, eles estão normalmente filiados a uma central sindical e ao DIES. São órgãos que eles têm uma visão macro, têm direções, lideranças altamente qualificadas para bem representar os trabalhadores, e elas que hoje representam muito bem na esfera nacional as nossas pretensões, nós presentes, obviamente. E lá temos temas hoje, como se busca, uma das coisas é distribuir resultados. É muita falta ainda de critérios de muitas empregadoras que não distribuem anualmente o que a lei prevê lá, que seriam os resultados, os lucros, afinal de contas. Algumas empresas fazem isso e motivam muito bem seus trabalhadores. Eles trabalham com mais afinco, fazem com isso a empregadora crescer bem mais. Mas e o que não representa muito no que diz respeito a tributos, né? Porque eles conseguem... Tem mais um incentivo tributário. E, além disso, é um crescimento que a indústria, o comércio e serviços têm e apenas dividem o que cresceu. É muito bonito isso. Não estão tirando do caixa, estão tirando um pouco do lucro, por assim dizer, né? Então, isso é um tema que hoje as centrais sindicais têm como foco, além
da redução da carga horária, que já passou o tempo, ao nosso ver, está lá na Câmara Federal para ser votada a matéria, que seriam as 30 horas para a saúde e as 40 horas para a categoria como um todo, e não como hoje 44 horas, que é uma jornada, uma das maiores do mundo ainda. Exaustiva, né? Para quem trabalha em hospital, para quem trabalha... Em todas as áreas. Da saúde. E é uma jornada que, quando ela foi criada em 88, naquela época se pensaram, por exemplo, o quanto que o trabalhador gastava em transporte, eram minutos, era rapidamente a ida ao trabalho e a volta. Hoje, basta ver em Joinville, as pessoas já ficam, às vezes, 1 hora, 2 ou mais por dia, só no trânsito. Hoje, nós temos o celular, o computador, quanta gente que faz trabalho além do horário, de uma forma ou de outra. Então, tudo isso veio a dar às empregadoras uma produção maior. Claro. E está comprovado pela automação, pela tecnologia que foi implantada. Então, é mais do que justo que se possa, então, diminuir um pouco a carga horária para dar ao empregado condições até para se qualificar um pouco mais, para o lazer, para a família e tantos outros motivos que existem hoje que se consegue mostrar que isso é socialmente justo e também passa a ser uma coisa de direito ou de reconhecimento da cidadania, do ser humano trabalhar sim, mas com um pouco menos de carga horária, né? Muito bem, como é que está a saúde do Sindicato da Saúde? Bem, a categoria nossa, hoje, podemos dizer que vive de uma saúde elogiável, né? Joinville, hoje, nós que representamos a categoria da parte privada, porque há também a categoria da parte pública, municipal e estadual, e o sindicato nosso representa os empregados, portanto, CLTistas que atuam na área privada. Se me permitir dizer, então, o que se refere hoje a empregados de Unimedes, Dona Helena, Hospital Infantil, Prorim, Jaraguá do Sul, clínicas, laboratórios. Isso representa hoje um universo de trabalhadores em torno de... 5.500, mais ou menos, hoje nós temos nessa área na região filiados nossa. Ao sindicato? 2.500, mais ou menos, 50% também. Quase mais ou menos. 50%, o que, felizmente, é um número expressivo, porque a sindicalização no Brasil hoje, a média é 30%, então é pouco ainda. Ainda os trabalhadores não têm tido uma participação como os sindicatos esperam. Há um pouco também de comodismo em alguns setores e um pouco de informação em outros, mas mesmo assim se pode dizer que o sindicalismo também vive no Brasil hoje um momento, digamos, bom, nessa qualidade de representação, em que pese que tem lá muito impasse a serem resolvidos que nem vamos conseguir abordá-los aqui. Mas voltando à saúde, Marcos, que nos perguntasse do sindicato, então, essas empregadoras que eu me referi há pouco, público e notório, que estão aí precisando e crescendo. A comunidade reclama isso e a reclamação surte efeito. Hospitais hoje, quanto de maior porte, estão aí, com mais projetos de ampliação, de construção, estão aí também. Basta ver, eu me referi há pouco, os projetos de ampliação de construções novas, de um Dona Helena, de uma Unimed, de um Prorim. Basta ver Jaraguá também como cresceu, aquilo lá, tem lá prédios dos hospitais em construção. Então isso é bom para a categoria nossa, é bom para a comunidade sobretudo, e nós só almejamos que os empregados que estão aí também nessas empregadoras sejam melhor reconhecidos nas suas reivindicações, nos seus direitos, sempre a partir da parte que é o salário, que é o que mais motiva hoje o empregado, é quando ele é reconhecido financeiramente um pouco melhor. Nós estamos hoje vivenciando dias de muita ampliação, como você bem mencionou. É o Hospital Dona Helena e vai por aí afora, né? O Hospital Dona Helena mesmo é um gigante ali, né? O Dona Helena já é um gigante, por que não? Com a obra quase concluída. A Unimed está lá com o projeto e, sem querer falar muito, com o dinheiro que nos consta em caixa já, para
para construir um outro hospital, daquele tamanho, 8, 10 andares, né? Para fazer frente justamente à demanda que hoje é grande e a tendência é aumentar como está aumentando. A Fundação Prorim não está diferente, está lá com um projeto muito grande também para iniciar uma grande obra, né? Sem contar de clínicas que temos N em Joinville, em ampliação, outras com grandes projetos, clínicas que hoje estão projetando fazer uma edificação para atender dia e noite, inclusive. Então, há sim, até, vamos reconhecer, uma administração empresarial nessa área que tem competência, isso voga muito também disso, se fala muito que na saúde falta recursos, e é verdade, especialmente na parte pública. E às vezes falta também a gestão. Então, na parte privada, nós temos tido o prazer de ver que temos bons gestores. Mas não se pode falar o mesmo, às vezes, na parte pública, né? A parte pública, ela tem dificuldades maiores. Pois é, eu gostaria de te provocar um pouquinho. Você que é uma pessoa muito inteligente, com uma larga experiência, 37 anos de sindicalismo dentro da área da saúde. Se eu te nomeasse agora como secretário da Saúde, para você fazer um link, né, entre a iniciativa privada e a área pública, o que você faria? Nós temos como secretário do Estado, na área da saúde, uma pessoa que durante muito tempo esteve junto aos planos da Unimed. Hoje é secretário, dentro de uma estrada que é a via pública, né? E ele tem procurado fazer alguns links. Você acha que é possível fazermos esses links do setor privado com o setor público para ajudar a população? Olha, doutor Marco, se nós falarmos em link, que se possa dizer que hoje a saúde pública ela pode ter algumas melhorias em fazer participações com a parte privada, tipo hospital infantil, ele é um hospital do governo, não foi privatizado, é bem diferente, foi dada uma concessão a uma instituição que está em teste ainda, que poderá ter o contrato renovado ou não. Essa parte nós não somos contra, porque não é privatizar, é dar uma concessão temporária a uma instituição para que ela possa administrar a saúde, o transporte, etc. Agora, o que a saúde pública hoje vive em Joinville, no estado nosso, em Brasília, em São Paulo, é o mesmo dilema, ou seja, tudo que é urgência e emergência não tem sistema no mundo melhor que o SUS. Não tem mesmo. Qualquer um que dependeu disso, o que saiba de alguma coisa, sabe que sem gastar um centavo tem a assistência. No que se refere ao atendimento, digamos, de consultas, cirurgias eletivas, portanto, que não são urgentes, etc., há a dificuldade. E a maior delas, nós ainda entendemos que é, sim, a falta de recursos. Nós podemos abrir aqui um debate de 2 horas e eu, às vezes, não sou bem interpretado. Mas nós estudamos o assunto, debatemos o que hoje tem viabilizado essa melhoria da saúde no Brasil. Foi a falta de recursos e ela foi consagrada, essa falta de recursos, com a festejada derrubada da não renovação da contribuição social da saúde, que era a antiga CPMF, que hoje, porque foi divulgado no Brasil, passou a ser um palavrão. Quem era contra e quem votou contra lá no Senado, nós temos todo o trabalho disso aí feito. Quem votou contra isso nunca dependeu do SUS, não depende e só não quer pagar um pouco mais de imposto, porque a contribuição que foi posta para ser votada e aprovada na emenda 29 era de 0,03 até por cento. Ou seja, cada R$1.000, 3 seriam pagos. Mas para quem recebia acima do teto do INSS, que hoje é 3.900. Portanto, não seria a classe trabalhadora que estaria pagando isso aí. Qualquer pessoa que tivesse tido consciência e examinado isso, diria que para o sistema SUS, que é modelo no mundo, ser implementado, essa contribuição era mais do que justa. Mas, repito, as pessoas
de oposição ao governo especialmente, que foram tão contra isso, desarmou até equipes do governo de defender essa linha. E acabou não tendo esse recurso aprovado, e ao nosso ver foi essa forma que acabou ainda não permitindo que a saúde pública tenha um SUS implementado. Para ainda complementar com um exemplo, eu me recordo que em debates dizem assim alguns, mas o governo tem dinheiro, ele pode tirar de algum lugar, ele tem, mas nenhum ministério, doutor Marco, quer abrir mão do que tem. Todos eles têm os seus objetivos, as suas metas, os seus planos. Bom, se isso é assim, então que se crie, não é mais um imposto, seria criar uma contribuição para a saúde, como foi criada, não como a anterior que foi desviada. Essa seria diferente. Nós temos que entender que tínhamos um tipo de governo antes do governo Lula e as coisas mudaram de lá para cá, e muito. E essa mudança também poderia ter acontecido, que infelizmente ainda não aconteceu. Legal. Lorival Pizeta, vida longa para você. Vida longa ao Sindicato da Saúde, porque eu sei que vocês cuidam muito bem dos seus sindicalizados. Né? E que a gente torça também que o Brasil, não somente no setor privado, mas também no setor público, a saúde melhore. Verdade. Marco, eu fico também muito grato a você pelo espaço, agradeço a atenção também dos que nos assistiram aí. Foi um prazer em revê-lo aqui, desejo também a você sempre sucesso, saúde extensiva também aos que nos assistiram aí. Legal, nós seguimos no campo da boa informação, do jornalismo, do bem, do jeitinho que você gosta. Nós, na sequência, nós iremos para o campo da música, que também é muito bom, né? Informação, música, música e informação. Vamos assistir e ouvir, acompanhar uma família que canta e canta muito bem. No próximo bloco, então, siga com a gente, cantando e ouvindo boa música.